Primeiro Deus, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. 28 de fevereiro, dia 7, vencendo como ele venceu. Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, de 14 a 16. Filéias, executado em 306 d.C. em Alexandria, era um jovem que pertencia à classe alta. Ele sabia que, caso se tornasse cristão, colocaria em risco sua riqueza e a própria vida. Mas, alegremente assumiu esse risco. Ao ser preso, o prefeito romano tentou fazer com que o jovem negasse sua fé. Durante todo o interrogatório, com sua família chorando atrás dele, Filéias testemunhou eloquentemente de sua fé. Suas últimas palavras antes de ser decapitado foram: "O Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele." Pessoas como Filéias nos desafiam a ser fiéis, a voltar à fé e ao compromisso dos primeiros discípulos. As seguintes palavras nos desafiam: estamos vivendo no período mais solene da história desse mundo. O destino das inumeráveis multidões que povoam a terra em breve será decidido. Tanto nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas dependem do caminho que estamos seguindo. Precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve perguntar fervorosamente: Senhor, o que queres que eu faça? Acontecimentos de vital importância estão ocorrendo em nossos redor. Estamos no terreno encantado de Satanás. Como sentinelas de Deus, não podemos dormir, pois o adversário está perto, de tocaia, pronto para nos atacar e nos tornar sua presa a qualquer momento em que relaxarmos ou cairmos no sono. O Grande Conflito, página 500. Motivos de oração. 1. Por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo. 2. Pelas novas gerações de nossa igreja, incluindo crianças, adolescentes e jovens, que ainda precisam ser alcançados. E 3. Por seus 5 amigos. Como vencer as provas? Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem, em realidade, o que creem. Não compreendem as provas de sua fé. Não apreciam devidamente a obra para este tempo. Pessoas que agora pregam a outros e, ao examinarem, quando chegam o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância. Maranata, página 43. Apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses fiéis identificarão o enganador em seu disfarce. O tempo de prova virá para todos. Pela peneira da tentação, os verdadeiros crentes serão revelados. O Grande Conflito, página 519. Nossa única segurança. Em nosso tempo, há um grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia, e apenas a Bíblia, como regra de fé e prática. Satanás ainda está trabalhando com todos os meios à sua disposição para destruir a liberdade religiosa. O mesmo poder anticristão que os protestantes de Espira rejeitaram está hoje com renovado vigor, procurando restabelecer sua supremacia perdida. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da Reforma Protestante é a única esperança de reforma hoje.
O Grande Conflito, página 173. Ação missionária. Ore por seus amigos e lhes apresente o trabalho da ASA e da ADRA e os desafios missionários da Igreja ao redor do mundo. Verdade, fé e prática. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, com a Bíblia a nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Muitos alegam que as crenças das pessoas não importam, se tão somente sua vida for correta. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão a nosso alcance e não aproveitamos o privilégio de ouvir e vê-las virtualmente, as rejeitamos e estamos escolhendo as trevas em vez da luz. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é o caminho da morte. Provérbios 16, 25. A ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. O Grande Conflito, página 497. Muitas porções das Escrituras que os homens instruídos declaram ser mistério ou que não consideram como tendo importância, estão repletas de conforto e instrução para aquele que aprender na escola de Cristo. Um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é porque fecham os olhos às verdades e não desejam praticar. Compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto aplicado à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. E recebeis poder, página 112. A aplicação pessoal. O diabo foi derrotado por Jesus no deserto por um inabalável está escrito. O inimigo passou o resto da história se certificando de que não seria derrotado da mesma forma. Assim, sistematicamente, ele eliminou o está escrito de nossa vida e de nosso mundo. Vivemos hoje em um mundo com mais exemplares da Bíblia do que houve em qualquer outro momento da história, mas pertencemos à geração mais despreparadas em termos bíblicos. Comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira profunda, a ponto de poder defender-se do mal com assim diz o Senhor. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir. Agradecimento e louvor. Graças pelo cuidado dos anjos e pela liberdade religiosa que temos em nosso país. Eu te agradeço também por confissão, perdão pelas vezes em que não tenho o desejo de meditar, de orar, jejuar e me humilhar, mesmo tão perto da volta de Jesus. Perdão por negligenciar meu preparo pessoal. Necessito do teu perdão e poder para... Orando com a palavra. Santifica-nos na verdade, pois somos enviados ao mundo. João 17, 17 e 18. Tua palavra nos alerta. Já é hora de despertarem do sono. Romanos 13, 11. Portanto, precisamos despertar, a fim de que sejamos usados e iluminados por Cristo. Efésios 5, 14. Intercessão. Ore pelas novas gerações que profetizarão nos últimos dias, pelos pregadores e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais. Ore por força para viver a mensagem de saúde e cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, e por discernimento para ouvir a voz de Deus.